E aí, que tal visitar montanhas e vales cobertos de neve, fazer observação de animais em passeio de barco e conhecer um parque nacional a bordo do trem do fim do mundo? Não me digas isso porque me põe mais nerviosa. A gente volta a ser criança. Tudo de bom, tudo de bom. Aqui você verá um breve roteiro para desfrutar de 4 dias de inverno na cidade de Ushuaia. E aí, vamos conhecer Ushuaia? Pé de viagem. Conhecida como a cidade do fim do mundo, Ushuaia é a cidade mais austral do planeta e a porta de entrada para visitar a Antártida. Por estar situada em uma ilha do outro lado da Cordilheira dos Andes, a forma mais rápida de se chegar à cidade é por meio aéreo. Os voos partem da capital Buenos Aires e das principais cidades turísticas e econômicas da Argentina, sendo incrementado o maior número de voos semanais durante o período do inverno. E acabamos de chegar em Ushuaia. Foi um voo de 3 horas e 10 minutos e chegamos agora na Terra do Fogo. Para quem chega de avião, o aeroporto de Ushuaia está localizado a apenas 5 km do centro da cidade e conta com serviços de táxi, remis, aluguel de automóvel, bem como serviços de transfers, que podem ser contratados por meio de agências de turismo. Hacemos todo el seguimiento y eso es la ventaja a la hora de elegir entre un traslado a través de una agencia de viajes o un taxi o remis. Por sua importância turística, a cidade conta com ampla oferta de hospedagem, desde hostel e hotéis mais econômicos a luxuosas acomodações 5 estrelas. El Hotel Aracur cuenta con 117 habitaciones y 10 suites. Tenemos habitaciones estándar, tenemos muchas habitaciones superiores, son 80 en total. O hotel está inserido dentro de uma reserva natural e conta com restaurantes que servem pratos da cozinha regional e internacional e serviços de spa, com salas de massagem, academia panorâmica e piscinas climatizadas cobertas e ao ar livre. Outra opção, que não dispensa conforto e comodidade, é hospedar-se em uma das cabanas do complexo Cumbres del Martial, instalado junto à famosa casa de chá La Cabaña. Tenemos cabañas superiores y cabañas de lujo. Las superiores son las más chicas, digamos, y las cabañas de lujo ya es una cabaña más rústica, tiene una chimenea grande, tiene jacuzzi, tiene 2 pisos, el cuarto balconea sobre el living. No primeiro dia, não programem muitas atividades. Além de atrasos que podem ocorrer por condições climáticas, vale a pena descansar e recuperar-se do desgaste da viagem. Aproveite e visite algum dos diversos espaços culturais disponíveis na cidade. Tenemos un museo de arte marino, un museo antártico e um museu de história de Ushuaia. Instalados no edifício que abrigou o antigo presídio do fim do mundo, o complexo conta com instalações, fotos, objetos como maquetes que recontam a história da colonização da região e da instalação do presídio. Um dos pontos altos do passeio é a visita à Ala 1, que se encontra tal como foi deixada quando foi fechada em 1947. O visitante tem a experiência de visitar celas e corredores por onde circularam os detentos mais perigosos da época. Outra atração interessante é a Galeria Temática Fueguina. Por meio de estátuas em tamanho natural e com o auxílio de um audioguia, a história da região é contada desde a cultura e o modo de vida dos povos originários, passando pelo processo de colonização com a chegada dos navegantes europeus. Y es un lugar donde van a nutrirse de toda la historia de Tierra del Fuego y van a poder participar de esa historia de Tierra del Fuego siendo parte de ella. Escolha visitar pelo menos um destes museus e, ao final do dia, passeie pela costa visitando algum dos pontos emblemáticos da cidade. A gente tem aqui um dos pontos mais fotografados, que é onde a gente tem a placa do fim do mundo em Ushuaia. E aí a gente pega uma filinha para conseguir fotografar, que todo mundo vai ali para tirar uma foto. Esta placa que dice fin del mundo significa que Ushuaia es la ciudad más austral de Argentina. Es la única ciudad en Argentina trasandina, la única ciudad que está atrás de las cordilleras. Para a primeira noite,
sugestão, saboreie os pratos típicos da região em algum restaurante da área central. E como opção de restaurante agora à noite, a gente está buscando o Coá, porque a gente quer uma opção mais contraída para esta refeição. Então vamos lá! Além dos variados pratos autorais, preparados com ingredientes frescos, o restaurante serve vinhos argentinos e cervejas artesanais. Buscamos trabajar con los insumos básicos de Ushuaia. Trabajamos desde platos más elaborados, como también ya con hamburguesas, fajitas. Os dois pratos que eu pedi me surpreenderam, tanto na apresentação como também pelo sabor. Começamos o dia realizando um dos passeios mais emblemáticos da cidade. A gente está indo para o Parque Nacional Terra del Fuego e como a gente ainda está no horário, a gente fez uma paradinha aqui nesse ponto panorâmico para ver o amanhecer com essas fantásticas cores do nascer do sol. Ocupando cerca de 63 mil hectares de terra destinados à conservação e contemplação, o Parque Nacional Terra del Fuego foi inaugurado em 1960 e está localizado a apenas 12 quilômetros do centro da cidade. La excursión del Parque Nacional Tierra del Fuego consiste en buscar a los pasajeros en los hoteles, luego vamos a ir al tren del fin del mundo, a la estación principal donde se toma el tren. Son un recorrido de 7 kilómetros, 1 hora. Luego de terminar el recorrido esperamos a los pasajeros en la última estación. Allí comenzamos a recorrer el parque por dentro, visitando Lago Asigami, la confitería La Cush y Bahía La Pataya, que es el punto más importante dentro de la excursión también, ya que es el fin de la ruta nacional número 3. Além dos inúmeros lagos e montanhas cobertos com neve, é possível realizar atividades como caminhadas e observar animais como raposas e pássaros raros. O acesso ao parque é feito por estrada ou pelo famoso trem del fin del mundo. El paseo consiste siempre saliendo de la estación principal con una parada intermedia en la estación La Macarena. A gente tem 15 minutos que permanecemos aqui nesta parada e também é um ponto que o pessoal para tirar foto em frente à locomotiva. Então vamos fazer a trilha. Allí los pasajeros pueden descender de la formación, visitar los distintos miradores que hay en esa estación y conocer la cascada La Macarena, que es la misma cascada que los presos utilizaban para abastecer las locomotoras de agua. Principalmente no inverno, para visitar o Parque Nacional, o melhor é contratar o passeio regular em uma agência de turismo, que levará o turista em ônibus ou van até as principais atrações do parque. O passeio costuma durar aproximadamente 5 horas, chegando no centro da cidade por volta das 2 horas da tarde. Outro passeio imperdível que pode ser combinado em um mesmo dia com a visita ao Parque Nacional é realizar uma navegação pelo Canal Beagle. Nosotros todos los días hacemos una navegación que es la navegación clásica llamada Isla de Lobos en el Canal Beagle. Agora a gente está deixando a cidade de Ushuaia para fazer o passeio de barco. Então o Ushuaia vai ficando para trás e vamos nessa nossa navegação até a Isla de Faro de Ushuaia. O roteiro inclui visitas às ilhas do arquipélago Bridges, como a Isla de los Pájaros, local habitado por aves como o cormorão real e o albatroz, e a Isla de los Lobos, onde podem ser vistos lobos marinhos. O barco está quase tocando aqui na ilha e a gente consegue ver os animais bem de perto. Também está incluída no roteiro a visita até ao farol Les Éclaireurs, um dos cartões postais da Terra do Fogo. Algumas excursões incluem no roteiro uma parada com caminhada na Isla Ati, uma reserva natural onde é feito um mini trekking conhecendo um pouco da flora do local. Y acá en esta isla, como no hay animales, es posible desembarcar y caminar hasta este punto panorámico. Os passeios são feitos diariamente, mas estão sujeitos às condições climáticas. São diversas empresas que prestam esse tipo de serviço, cada uma contendo pequenas variações nos roteiros e serviços prestados. Retornando ao centro, aproveite para jantar no armazém Ramos Generales. Este almacén nació como panadería y pastelería francesa. Tenemos despacho de pan al público de la calle y después
Esto es un bar, un restaurante, un museo e uma tienda de roupa para damas. E vamos provar e ver como tá. A apresentação dele tá muito boa. Agora vamos ver o sabor. Tá bem gostoso. E para acompanhar, eu pedi uma cerveja tirada do ramo. Está começando o dia de hoje com um café da manhã bem reforçado e a gente foi surpreendido com uma nevasca essa madrugada, né, e a cidade amanheceu toda branquinha. A região conta com diferentes atividades para realizar no inverno, desde trekking e caminhadas com raquetas a passeios em veículos 4x4, desbravando as diferentes paisagens da província da Tierra del Fuego. Este tipo de paseos con camionetas 4x4 nos permite justamente llegar a lugares que normalmente con un vehículo tradicional no podríamos llegar, ¿sí? Es un contacto más íntimo con el guía local. O sea que vamos a entrar de la cabecera sur hasta la cabecera norte. Estamos acá en la Laguna Esmeralda, una de las caminatas más recomendadas de Ushuaia, y todo el mundo que viene a hacer trekking ya conocen por internet porque miran algunos sitios. Y en 2 horas llegamos a la laguna, 2 horas y media, depende del grupo. Luego almorzamos en la laguna e aí empreendemos o regresso. Um importante centro de neve da cidade é a Escola de Esqui Ushuaia. A escola oferece aluguel de equipamentos de esqui e snowboard e está localizada a apenas 5 minutos do centro da cidade. Hace 25 años que estamos instalados aquí y nosotros brindamos clases de nivel inicial en una pista particular que tenemos. Para quem quiser apenas caminhar, a escola oferece aluguel de bastões e grampões que permite acessar mais facilmente a base do Glaciar Martial, onde se tem também uma ótima vista panorâmica da cidade e sua baía. A escola é ideal para quem quer praticar esporte sobre a neve pela primeira vez, ou desfrutar de um cálido ambiente familiar em seu refúgio com comidas tipicamente fueguinas. Eu recomendo quando vir aqui pegar esse guiso de lentilha, que é um prato bem tradicional aqui de Ushuaia. Estamos aquí en un llano del Castor, donde hacemos actividades de motos de nieve, 4x4, todo lo que sea deslizamiento en la nieve, como el esquí de fondo, snowboard, esquí. Está todo preparado para que vos disfrutes de la mejor forma. La caminata esta con raquetas es para que la gente conozca el lugar. Son 20 minutos, 25 de caminata y vamos jugando, recorriendo, pasándola muy bien. ¡A las 3! ¡Bien! ¡Ay, qué sorpresa! Este es un paseo que se realiza buscando las castoreras, que son las construcciones que realizan los castores para vivir en esta zona. Nosotros vamos con las bicicletas por caminos ya marcados y llegamos a 4 castoreras. Súper arriesgado, pero a su vez posible de hacer para cualquier persona y la verdad que tienen que animarse porque es bellísimo. Além das diferentes atividades desenvolvidas na neve, os pacotes costumam incluir o translado até os centros invernais e refeições em restaurantes com bebida inclusa. Programe para esse dia alguma destas atividades. E para finalizar o roteiro por Ushuaia, nada melhor do que ter um novo panorama desta região, cercado por histórias e aventuras, realizando um passeio noturno em um centro invernal. La excursión se llama Noche de Pioneros porque contamos la historia de un pionero, que en este caso es Ernesto Cruz. Esta noche lo que hacemos es tratar de vivir un poquito lo que vivía él haciendo una caminata con raquetas, como él caminaba en el valle. En primer término hacemos la travesía con los vehículos a motor, hacemos una posta y cambiamos y hacemos una caminada con raquetas de nieve y luego de toda la aventura afuera nos recibe esta cabaña, la cabaña Ernesto Cruz, donde ya la comida está lista con una recepción con un vinito caliente. Vamos comer então a bonjour à la parrilla com papas, cebolas e pimentão feito à la disco. Então é isso, vamos comer. Me encanta la nieve, me encanta la noche.
La cantidad de estrellas que se pueden ver en la oscuridad absoluta al lado de los Andes es soñado. Lo que se vive es único. Es mágico. Ushuaia es mágico por donde lo mires. Vengan. Como sempre, no último dia, deixamos reservado para a compra de lembrancinhas. São várias as lojas que oferecem diferentes produtos, desde artigos esportivos personalizados a souvenirs e produtos comestíveis. Es una empresa familiar donde se elaboran mermeladas, alfajores, tortas y galletitas, todos con productos regionales y de la Patagonia. Además puedes encontrar calcomanías, imanes, franelas, todo referente a Ushuaia ou a Antártica. A principal rua comercial, onde encontram-se a maioria das lojas de souvenirs, é a Caja San Martín. Porém, próximo ao porto, encontramos o Passeio de los Artesanos, oferecendo boa variedade de produtos. Un paseo conformado por 48 puestos, en los cuales van a poder encontrar muchos productos regionales, todos hechos a mano. Tenemos una variedad de productos artesanales que não van a encontrar em negócios típicos do centro. E caso tenha tempo para uma última refeição, vale a pena visitar e almoçar na taverna Viejo Lobo. Ofrecemos comidas típicas argentinas, tenemos también típica comida fast food, tenemos hamburguesas, tenemos lomitos. Es un menú bastante amplio, comidas muy abundantes para toda la familia. Nada melhor do que tomar um sorvete para terminar o nosso dia. Então é isso. Me encantó Ushuaia, tiene todo, no sé. La gente me encantó también, muy amable, muy cálida. Eu achei legal, foi bem interessante a experiência de dirigir uma moto. Eu vou levar uma paisagem inesquecível, momentos com meu filho. Tienen que venir y sentir esa conexión que sentimos nosotros estando acá, muy fuerte con la naturaleza, ¿sí? Se olviden de la ciudad, que se olviden de estar mandando un mail, del teléfono y bueno, que finalmente logren emocionarse con los paisajes que hay acá en Ushuaia. Sí, la verdad que conocer Ushuaia es en toda época del año, siempre tiene algo para mostrar, siempre. Vengan a Ushuaia porque es un lugar hermoso y van a conocer mucha historia y mucha naturaleza. Los esperamos en Ushuaia, Tierra del Fuego, el fin del mundo. E terminamos aqui o nosso vídeo do Guia Básico sobre Ushuaia. Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta ele, compartilhe, se inscreva no nosso canal e siga nas nossas redes sociais. Em breve iremos publicar um vídeo especial contando como foi toda essa viagem, incluindo os valores que a gente gastou aqui. Até o próximo vídeo. Pé de viagem!